aula dele. Saúde. Então, Javide, Macuna, Javide. muito feliz. Possamos estar aí, né? Sempre aprendendo juntos. Então, assim, essas aulas, né? Elas têm esses dias, por exemplo, de quarta, noite e sábado, mas assim elas vão também se encaixando conforme a maioria tiver disponibilidade, assim também. Luna, eu já tinha bem em cima de mim. Os horários encaixaram para mim, na verdade. Vou conseguir participar de quarta-feira também. Uhum. Daí, assim, é um intuito, assim, que não é só a questão de vocês aprenderem, né, a fala ou a escrita, mas sim de uma forma que vocês possam também, né, se aprofundar e conhecer a sua própria raízes também, né, porque a questão não é, tipo, a gente não está aprendendo uma língua de um outro país, por exemplo, as aulas de inglês ou as outras línguas, né? Então, assim, é algo que é daqui, é algo que é desse território onde vocês estão pisando. Então, assim, é também uma forma de vocês se aprofundarem nesse conhecimento, não dessa forma de que, eu estou estudando, é só para isso, não. É uma forma para vocês olharem o que é o Nhanderecó, né? Que é o jeito de ser povo guarani. Então, assim, esse intuito de trazer essas aulas, né, junto com o Gustavo, a gente tinha pensado, né? Então, assim, eu fico feliz que tenha bastante gente que está entrando, carinhas novas. Eu acho que isso também é uma forma de, de trazer também essa transformação, né? Então, assim, a gente estava bem preocupado porque já vai para 3 anos, daí diminuiu demais, assim, tipo, a gente estava entrando com 3, 4 alunos e tal, que estavam ali, então, assim, a gente estava preocupado, estava meio parado, já daí vocês apareceram. Então, assim, até ir levar tarde, o pior é, né, andar juntos aí. Sim, obrigado aí, Ju, também pelas palavras, pelo entendimento de como vai ser as aulas. Eu já estava com interesse, né, de estar participando das aulas, porque já tive bastante contato com a cultura, com a língua, e nesse caminho acabei tendo amigos, fazendo amizades com guaranis, e aí eu também, né, querendo saber como se comunicar, se aprofundar nisso. Então, ter a aula também é afirmar um compromisso com isso, né? E aí agora nesse novo caminho que eu compartilhei contigo, né? Que esse novo emprego na escola, lá na aldeia, né? Tô precisando bastante, inclusive porque lá na escola o pessoal não conseguiu contratar professor de Guarani. E aí, como eu tô como pedagogo, eu tenho que ocupar eu que acabo pegando essas aulas, sabe? E aí a gente está, enfim, tentando organizar com a comunidade lá, finalizar o ensino médio. Que escola é essa, Matheus? Na aldeia Guaviratu, a escola Guavirapotu. E daí, enquanto não tiver o professor formado lá para dar ensino médio, para dar aula de Guarani, né, com formado com ensino médio para dar aula de Guarani, eu que vou assumindo assim, então vou conversando com a comunidade para ajudar, tem também o intérprete que está lá e ajuda, né, bastante, mas aí agora é mais do que necessário, né, então já tinha um interesse e agora nessa nova fase da vida estou precisando muito mais, né, então eu fico feliz, na verdade, né, que é uma equipe aqui, né, da aula, né, você, o Gustavo também,
agora conhecendo o pessoal, a Lu ali, vi que é uma galera bem implicada mesmo, né, com o conhecimento da língua, das línguas, né? E até eu estava lendo no WhatsApp lá as conversas que vocês estavam falando, estava entendendo era nada. Eu falei, nossa, pessoal, uma conversa profunda aí do português, eu não entendi assim, mas eu achei legal, sabe? Por ter em contato também com esse o entendimento mais aprofundado assim, né, até academicamente. Então, estou bem feliz de estar aqui e vamos lá, caminhando junto. Matheus, Guabiratã é onde? É no Jaraguá? É litoral do Paraná. Ah, litoral do Balneário Paraná. litoral do Tá. Paraná, Pontal do Paraná. Uhum. Até, Matheus, estou muito feliz com vocês, assim. Então, acho que, mais uma vez, vai por aí. E vocês, aí, eu sei que são todos novos, mas eu acho que vocês têm já algum contato, assim como o Matheus também. Acho que vamos fazer essa rodada aí também de se apresentar um pouquinho. Também, se quiserem ensinar alguma coisa que vocês já aprenderam, para que essa listinha dele possa aumentar. Então, meu nome é Luciana, eu sou professora de linguística lá na Universidade de São Paulo. Trabalho com a língua indígena caritiana de Rondônia já faz bastante tempo. E eu e o Tom, que está aqui, o Thomas Fimbo, a gente está num projeto com os Guarani-Mboá de Parelheiros, para ajudá-los com tecnologia no ensino médio, usar ferramentas tecnológicas para estudar a língua. E a Marina Geiger, que está aqui, é minha aluna também, nós três estamos nesse projeto, e a gente veio em bloco para cá, com o aluno do Tom também, para a gente aprender um pouco da língua. O Tom já trabalha com Nhengatu, então ele vai conhecer bastante já, porque são línguas do mesmo subgrupo, né, dentro da família Tupi. Já a língua Tupi que eu trabalho, que é caritiana, de Rondônia, ela é totalmente diferente, que nem português e alemão. São línguas indo-europeias, as duas, mas não tem nada a ver uma com a outra. E caritiana e guarani não tem nada a ver também, bem diferente. Mas esse mbó e mó que aparece aí no verbo que a gente estava discutindo, isso é parecido. Então, eu e o Tom estávamos conversando sobre isso. Porque toda a língua tupi tem esse causativizador, que causativiza os verbos intransitivos, né? Então, a gente estava falando disso. Mas meu interesse é pela língua, pela cultura também. Então, eu falei, Juliana, se você quiser falar hoje sobre a parte cultural, a história do território guarani, das lutas, é muito legal para a gente saber, né? Que a gente está entrando agora. Estou muito feliz de estar aqui, é isso. Bem, eu sou a Priscila, vi no Instagram o anúncio da aula, e como eu tenho trabalhado com os Guarani Indiá, aqui de São José do Embaçaí, Maricá, Rio de Janeiro, desde 2019, tenho aprendido devagarinho, mas obviamente que quero, né, conseguir me comunicar melhor com eles. Eu sou aluna do HCTE, da FRJ, que é História das Ciências e Técnicas e Epistemologia, minha área é Epistemologia. Então, é epistemologia, lógica e teorias da mente, né? Que é a minha linha de pesquisa, e o meu objeto é exatamente a questão indígena, né? Antropologia indigenista. Meu orientador é o Mércio Pereira Gomes, foi presidente da FUNAI, no governo Lula, trabalhou com o Darcy, e ele me indicou que imergisse, mergulhasse o tanto que possível nesse ambiente, é o que eu tenho feito, né? Tenho tido contato muito intenso com os Guarani Mbiá,
finais de semana, férias eu passo lá. Então, já me batizei no Nhamangaraí do ano passado, esse ano estive presente também. E nessa paixão que me levou para a universidade de novo. Na verdade, sou formada em música, né? Sou teóloga também, com outro mestrado em História do Cristianismo, mas não misturo as coisas porque entendo que a gente vive um momento muito complicado no nosso país, né? Minha militância é toda junto aos progressistas que defendem que haja autonomia dos povos indígenas em termos religiosos, linguísticos, territoriais, enfim. E tenho atuado lá nessa parte mesmo de logística, né? De água, plantio, enfim, essa é a minha atuação junto aos Guarani Mbiá, que levaram meu coração com eles. Me apaixonei por esse povo e estou muito desejosa de aprender para conseguir dialogar, porque eu fico lá, às vezes, finais de semana inteiro, sentada, tipo... Quando eu ouço uma frase em português, eu sei que é comigo, né? Mas, para isso... Então, eu quero vencer essa barreira e conseguir me comunicar um pouco melhor com eles. É isso. Estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade. Estou ávida para aprender. É isso. Ai, de uruá é de chorar, né? Embora eu esteja nesse processo de encontrar as minhas raízes, já pelo mapeamento que fiz, minha família de Saquarema eram tamoios, né? Esse tronco tupinambá ali, mais para o interior do Rio. Então, acho que o mais próximo que eu posso estar dessa ascendência é caminhando mais perto dos Guarani. Aqui no Rio temos 7 aldeias ainda, né? E eu tenho já caminhado junto ao CEDINDE, que é o Conselho Estadual de Direitos Indígenas, na pessoa do cacique Carlos Tucano, do indigenista Tony Lotari, então tenho conseguido, de alguma forma, articular por melhorias lá no território, né? Mas o de Uruá dá uma tristeza, né? Jaiúdio. Meu nome é Ricardo, eu sou de Curitiba. E meu caso também é bem parecido com o da Priscila ali, nesse sentido de passar tempos na aldeia ali, passar final de semana na aldeia. Eu tenho bastante contato ali com a aldeia da Queretiu, né, a Taquatã. E também meu sentido de estar nas aulas aqui é esse aprendizado do idioma, para poder também entender mais as conversas, conseguir me comunicar ali dentro da aldeia. E esse caso, exatamente, a gente passa o final de semana lá, passa alguns dias lá, se comunica muito em Guarani entre eles e a gente fica ali boiando, né? Tentando pescar alguma coisinha ou outra, mas é muito difícil, né? Sem o estudo mesmo. E daí eles têm que se comunicar em português para conseguir se comunicar com a gente, né? Então a ideia de aprender o idioma é também poder se comunicar no idioma Guarani ali, né? Então, estamos nesse estudo. Também eu estou bem novo aqui nas aulas, é a minha terceira aula aqui. E é isso. Daí tem a Camila também, que já vai entrar na aula daqui a pouquinho, que é minha esposa, também a gente faz aula junto aqui. E é isso. Tamo aí. Bom, gente, eu imagino que eu... desculpa. O Gustavo falou, opa, gente, desculpa. Ele deve entrar no link daqui a pouco. Meu celular tocou e não acordei. Certeza. Também que ele tá lá do outro lado do mundo, né? Então, assim, tá... E ainda com o bebê novinho aí, coitado. Uhum. Daí até eu falei para ele, você quer uma licença paternidade? Ele não quis, pai. Mas eu acho que já ele entra. Não sei, eu não tinha me apresentado ainda, não. Naquele momento que estava acontecendo tudo, assim, a minha filha queria que eu desenhasse uma casinha, aí, assim, ela tinha uma visão muito específica na cabeça, que ela queria que fosse como as fadas na Bela Adormecida, só que ela não me falou isso, então ela queria então eu desenhei uma coisa de lenhador, que ela falou que ela queria uma casinha de lenhador, e depois, assim, então, aí agora eu tenho várias entregas que entraram agora, então, depois que eu estava entrando e saindo toda hora. Eu espero agora que vou conseguir ficar aqui. Só que eu estou vendo agora que daqui a pouco meu computador a bateria vai acabar. Então, tem que correr atrás da fonte. Mas meu nome é Tom, eu sou colega da Luciana, eu também sou professor na USP.
Eu fui, na verdade, assim, a minha formação começou mais com línguas românicas, na verdade, foi a Luciana que me trouxe para a área das línguas indígenas, né? E então já participei em alguns projetos com ela, né? Começando no Alto Rio Negro, né? Que continuo indo até hoje, então tenho trabalhado tem um projeto que está com os Dou, mas o meu enfoque tem sido sempre a língua Nhangatu, que é a língua geral amazônica, né? Então, tem uma base ali em coisas de línguas tupi-guarani, que é uma língua que é diferente do Guarani, né? Tem várias diferenças devido ao contato com o português, então, assim, mas tem muitas coisas parecidas. Então, assim, isso é bem interessante para mim, para ver essas diferenças estruturais, né? Né? E também tenho estudado um pouco de Guarani paraguaio, mas nunca com oralidade, né? Essa é uma coisa que sempre foi mais difícil. Então, aí um pouco de tupi antigo. Então, assim, essas coisas sobre a estrutura de língua tupi-guarani, né? Que o Matheus estava comentando, assim, são coisas que me interessam bastante, como eles são diferentes, como eles marcam diferenças, fazem diferentes, se expressam de maneiras diferentes, né? Porque essa é a minha área de pesquisa, é sempre relacionado com mudança, como as línguas evoluem, como elas se diversificam ou convergem devido ao contato, ou falta de contato, né? Ou contatos diferentes. Então, eu estou no projeto com a Luciana fazendo com o pessoal de Parelheiros e espero também com outros povos guarani da região do litoral sul, né, de São Paulo e também no Guarajá, e estamos procurando contribuir com né, as nossas especializações nessa área. Então, para ver em que a gente consiga, em que a gente consegue né, contribuir às necessidades que essas comunidades estão precisando. Já comecei a frequentar, mas eu gostando bastante. Eu acho que isso vai ser assim, a mistura de pessoas no grupo, a dinâmica é legal, então assim, vai ter vários pontos de interação e de interesse, e vai fazer um grupo legal de participar. Então é isso. Fica tudo colado, jogando perto. Muita gente aí boa entrando. Vai por aí, Gustavo? Saúde, Keretia. Saúde para isso. Tadinho, acordamos você. Não, eu que já era para ter acordado. Gente, não escutei o celular, estava pregado no sono. A gente estava pensando que a Keretiu podia falar sobre o vídeo que a gente viu na última aula, falar sobre a luta territorial e o CGU, etc. E se precisasse escrever em Guarani, que o Tom escreveria, mas agora você está aqui, então o plano vocês decidem, não precisa mais ser esse. Tá dando para ouvir direito? Tá sim. Tá sim, tá sim. Microfone aqui que eu peguei no estojo. Bom, você que sabe, Keretia. Eu tinha pegado só esse negócio aqui, essa tabela que eu mandei lá porque são os verbos da música, né? Porque você não tinha falado de uma revistadinha, mas a gente pode ir já para o vídeo também. Eu sou a favor da tabela, gostei. Tabelas sempre são boas, bem-vindas, né? Sim. E ajuda também a memorizar, né? Daí a gente vai treinando a fonética, daí depois, assim, vocês olham a tabelinha e vão treinando também em casa. Acho que quanto mais vocês conseguirem ver ou escutar, vocês conseguem ter essa familiaridade. Por exemplo, lá no Tecoá vai vir uma pessoa, você já vai escutar aquilo e vai lembrar, né?
Então, assim, isso facilita bastante. Até por isso que a gente usa, por exemplo, os cantos, né, os boraí, porque daí facilita e por ter esse modo, né, de que o canto, né, muitas das vezes a música, né, no contexto geral, ele acaba grudando na cabeça, né? Então, assim, é mais fácil aprender através, né, de um canto, né, de uma música. Então, assim, acho que vai ser bom a gente ir treinando. Acho que é muito importante, mesmo que ainda não consiga falar certo, vocês conseguirem falando, né, tentando falar, por exemplo, que é mais difícil, todas as vezes que vocês forem pedir água para alguém falar, que daí você já consegue ir treinando também, né, essa dobradinha da língua, como diz o Gustavo. Então, assim, daí facilita também, né, e aos pouquinhos já ir pegando o jeito, né, então, não, acho que muitas das vezes as pessoas chegam aqui que não conseguem falar, daí acaba deixando para outro dia, mas é muito bom ir treinando, mesmo que não saiba falar o correto. As aulas servem para isso, né? Quer ler para a gente esses primeiros, então, Cretinho? Depois eu pedir para alguma pessoa falando. Tá ouvindo? Não escutei. Se você quer primeiro você falar para a gente e depois ir tirando de um por um aí. Ou quer falar e depois eu vou chamando um por um? Sim. Sim. Tá, eu posso falar. A tabelinha Só a primeira parte, primeiro. Eu tô meio ceguinho. Deixa eu aumentar aqui. Você aumenta um pouquinho? Tá. Aqui no modo. Foi? Foi, tá bom. Che, a, de, a, nhande, a, ore, a, pende, a, amonhendo, remonhendo, nhamonhendo, romonhendo, pemonhendo. Vamos começar com o Matheus. Tá aí, Matheus? Opa, tô aqui. Vamos começar com você, que eu gosto de começar sempre com quem eu, pelo menos, não pedi nada. Então, É tudo? lê tudo, mas vamos ler devagarinho e você fala o que você não conhece. Tá. Che, a. De, Significa? O A é alegrar, né? Alegria. Alegrar-se, no caso, seria. Alegrar-se. E o A ali é tipo eu, né? Isso. O Azinho que tá em vermelho. É tipo eu. Desculpa se eu tô atrapalhando. Ele é bem igual as mudanças que acontecem no final em português, né? Então, assim,
Me alegro, né? É. Tu te alegres. Alegras. Né? Falou aqui. E aqui no caso, né, tem essa pequena diferença que eu falei na última aula, né? Que no português, alegrar, ele é transitivo, né? E daí você coloca o me para tornar ele intransitivo, né? No blá não, né? O B já é diretamente intransitivo. Esse aqui do lado, você sabe também, Matheus? Amonhendo. O que significa? Não sei. Ricardo, sabe? Faço soar, cantar, né? Sentido, né? Eu faço algo, né? Soar, né? Soar no sentido de emitir um som, né? Esse algo que você fala viria na sequência, daí seria a próxima palavra? Lembra Amanhã por aí. Vamos já colocar aqui, né? Deixa eu ver o cabelo objeto aqui. Certo? Quer ler pra gente os dois próximos, Ricardo? Eu não entendi, Gustavo. Quem que é para ler? Você. Tá. De Reuia. Remorendu Boraí. Seria de Remorendu Boraí? Queria Então, de Remorendu Boraí. Só uma atenção sempre, quando tem essa glotal, ele dá essa glotalzinha que dá o som mesmo como se tivesse um acento, né? Um acento agudo. Por isso que não existe acento agudo dentro da escrita BA, porque essa glotal que dá esse som. Por exemplo, aqui, né? Todas elas têm quando vai puxar ali para BA, né? Então, assim, a, né? Ele dá esse tom mais alto um pouco, né? Então, todas as vezes que tiver essa glotalzinha, vai falar a, né? Ou se tiver um vai falar o, né? Então, ele dá esse som mesmo de que tem esse acento. Então, só para vocês sempre terem esse cuidado. Então, dá o som mesmo, ou para um pouquinho, né? A. Daí, essa glotal que dá esse sentido. Aqui, o que tem que, como a Cretil falou, tem que parar mesmo, né? Se a gente for treinar, enfia, coloca a mão no pescoço, toda vez que a gente está falando as vogais, está vibrando aqui a cordas vocais, né? A gente sente. Tem que parar, né? Tem que ter um fechamento aqui da corda vocal. Então, é como se você realmente falasse, né? Falasse uma pausa. E nem tem concerto de silêncio, né? Falar uma pausa. Então, a. É uma consoante, né? Então assim, tem uma boa maneira de lembrar disso é que o que vier depois desse apóstrofo, dessa oclusiva glotal, é sempre uma sílaba tônica, né? Dá sempre uma sílaba mais forte, exatamente onde você coloca o acento, né, escrito para o ar em português, né? Então, assim, ele sempre aponta para a sílaba mais forte da palavra.
dá para imaginar, sei lá, algo assim. Daí, né? Bom, quer falar para a gente, então, os próximos dois? E retomar isso daqui, se quiser explicar. Para quem que você pediu, Gustavo? Pro Tom. Aí, Tom. Para mim? Aham. Desculpa. Começando com Nhandê. Aham. Pode, Nhandê, fala os dois e comenta daí da nasalidade também. tá bom. Nhandê, Java A, Nhamonendu Mborai. Mborai I, né? Então, né? Essa coisa assim, não sei se vocês estão vendo, mas a parte que está na frente, né, no azul e no amarelo, tem uma diferença de escrita. Aí tem já por um lado e nha para o outro. Isso aí é, né, a marca da primeira pessoa do plural, do nós, né, e tem dois nós em Guarani, um que inclui a pessoa com quem você fala, e o outro que exclui essa pessoa. Mas aí nessa, com o Nhandê, ele muda de acordo com a nasalidade da palavra. Se a palavra é uma palavra nasal, ele vai aparecer escrito nha, né? E se aparecer, se for uma palavra que é oral, que não tem nasalidade, como a aqui, ele vai aparecer como já. Então, assim, é uma alternância que aparece muito em Guarani, essa alternância a gente chama de harmonia nasal, né? Assim, então, Nhandê, Java A, né? E Nhamonendu Emborai I. E para saber quando a palavra é nasal, quando a palavra é oral, para fazer essa mudança, é só na experiência ou tem alguma dica? Tem dicas. Aí, assim, uma dica que é importante é olhar se tem se tem uma palavra como Nindu, né, ou uma palavra que tem M, você dá uma olhada ali, porque se tem mo, o mo, ele faz essa, que está dando essa nasalidade, né? Se for bo, aí ele é oral. Tem uma coisa a ver com a nasalidade da vogal tônica na palavra, né? Então, isso é uma dica. Então, não tem nenhum som nasal ali, não tem tio escrito na vogal, né, no A, nem nada disso. Então, a gente sabe que ele é uma palavra, essa é uma palavra que é oral, né? O Nendu é um pouco mais complicado, porque tem um monte de coisas, assim, de fonemas nasais ali. Mas, basicamente, quando tiver uma consoante nasal, se esse tipo, a palavra com nhê, ou com, né, J está antes de uma letra nasal como M ou N, ele vai ter essa forma nasal. Aqui aqui a gente tem meio que a ideia no português de que o tio da nasalidade, né? A gente não pensa muito que o M e o N são letras nasais, né? Então, mas a gente na fala a gente fala isso, né? Por exemplo, sim, né? A gente não fala Sim. Sim, mesmo se a gente fala sim, né? Tem todas essas coisas. Tem que imaginar um falante de inglês fazendo isso, falando tudo errado. E a gente poderia escrever isso com tio, né? Por exemplo. Agora, aqui é uma consoante, né? Ela não está marcando a nasalidade de uma vogal, né? Só que a nasalidade dela se espalha, né? Aqui no caso, né?
no caso do Nindo, bom, não vai ser o caso do Nindo, mas vai ser outro caso do Beauvoir que a gente vai ver aqui embaixo. Aqui é uma consoante esquizofrênica, digamos assim. Ela tem uma personalidade oral, que é o V, e uma personalidade nasal, que é o M. Só esse pedacinho dela, a personalidade nasal dela, já vai ser suficiente para nasalizar o prefixo da pessoa, que em outros casos poderia ser né, que nem no pronome de, vai virar né. Então, não é nem uma dica, né? É uma coisa que está explícito aqui na escrita, né? Ou tem o tio, né? E a palavra vai ser nasal, né? Ou é a consoante nasal. Por exemplo, aqui a gente está vendo que tem o M, o NH e o N do ND, né? Então a gente tem 3 consoantes nasais. Dito isso, né? Vou até colocar aqui explícito, né? Dito isso, tudo o que está daqui para cá, né? Olha lá. Olha aquele tio do Outro caso aqui, só para dar um exemplo, seria o verbo chegar aqui, que é quem é criativo falou para mim agora há pouco, Eva Empona, chegue. Se for nós chegamos, deixa eu ver aqui, Priscila. Se for aqui, só para ver se dá para entender aqui o espírito dos verbos. Se for nós chegamos, como que eu dito que ó, é chegar, como que seria? Nós chegamos. Nhandé, Uaê, não. Seria... Seria o Nhandé, mas tem mais uma coisinha aqui, ó, tá vendo? Que entre o Nhandé e a raiz do verbo... Nhandé, já, a... A gente tem o já, né? Isso. E no do lado aqui, a gente tem o quê? Nhamô, Nhandu, Mbora, I. Mas aí no caso do chegar seria Nhamô, Nhandu, Uaê. Não. Isso. Nhahuaé. Uaê, Uaê, Nhahuaé. Então é um E todo nasal, né? É. Isso. Exatamente. Nhamô, Nhandu, Uaê. Não, calma. Assim você está falando que a gente está fazendo barulho. Está fazendo barulho gigante. Então é o Nhandé, Nhahuaé, Nhandé, Nhahuaé. Isso, perfeito. Nhandé, Nhahuaé. Nhandé. Quer falar aí, querer te corrigir? Fala aí pra gente, Keretiu, pra gente ouvir correto. A gente, né? Pra não ter só sotaque de Uruá. Só para... É que tem 2 jeitos, né? Então, assim, quando vem Nhandé, Nhahuaé, né? Então, assim, nós, que daí tem inclui todos, né, que estamos aqui, ou se é só para não confundir com essa que o texto, as segundas palavras ali. E uma das coisas para vocês treinarem, que é ali eu passei que daí, mesmo que ele
não tenha, tipo, no primeiro U, ele não tenha também um acento. E o tio que está no último, ele acaba absorvendo todos. Então, assim, acaba tendo essa mesma fonética, né? Então, ela fala né? Daí ele acaba, né, tendo, parece que nos dois U. Então, assim, é preto ou tudo que é escuro. É a cor escura, né? E o bom para treinar também é o 1A, que só tem no segundo A também, mas ele acaba tendo essa. O tio acaba tomando conta dos outros, do outro A e acaba tendo. Parece que tem os dois, né? Então, assim, 1A Queretiu, esse H é mudo, né? É só o não Não, sai, não tem som de não, de não, é tem. rum, Tem, rum. tem, Por tem. exemplo, quando você fala racha, ou que por exemplo, Quaraí racha, ele dá para. É algo que é como se fosse o raio do sol passar entre as frestas, né? Então, isso a gente chama de Quaraí racha. É. Então, Priscila, o H sempre vai ter o som a, ré, ri, ro, ru, ri. Tá? E o R sempre vai ser areriroruru. Matheus? Tem diferença se eu falar assim, tche, a, ou se eu falar só a? Significa a mesma coisa? É a mesma coisa. Aí você precisa colocar o pronome pessoal no começo para ter o significado de ele, né? Assim, só o prefixo lá, o a, é suficiente. Hum, mas então, mas os dois jeitos estão certos. Então, Tipo, dá para colocar o tche com o prefixo a. é. É Tá. mais como enfatizar, sei lá, ou de desambiguar uma coisa, né? Não é assim, Queretiu? É só que quando você já está falando com alguém, ou já sabe, né, esse direcionamento, se você está olhando para ele, ou já direcionou, né, essa conversa com essa pessoa, daí sim, você pode só usar o prefixos ali mesmo, por exemplo, né? Porque já está, né, naquela conversa, por exemplo, se o Gustavo e o Matheus estão conversando, daí ele quer saber se ele está gostando das aulas, como que ele está sentindo. Daí já tem um direcionamento, daí ele pode falar sem o tchê, que se identificando, que é falando dele, ele pode falar né, aracha, né, ele vai trazer para esse sentido. Mas quando não tem um direcionamento da pessoa, ou estiver num grupo, né, de Nhandequer, vai ter que ser direcionado a Tchê, porque daí você está se identificando também dentro da conversa, da fala. Priscila, você quer ler? Quer dizer, ficou claro do que eu tinha. Aos pouquinhos eu vou compreendendo, assim, mas eu estou acompanhando a discussão, estou acompanhando a construção. Tá. Quer ler para a gente? Eu acho que eu precisaria acessar os materiais anteriores para ter uma base melhor, entendeu? Como eu comecei na quarta, então ainda tem coisas mais iniciais que eu acho que eu preciso pegar ainda.
Essa crise a gente tá todo mundo começando a aprender ainda. Mas daí com coisa só para explicar melhor. Que ela Eu não é. consigo te ouvir, desculpa. É muito baixo. Desculpa, esse meu microfone é troncha. Não, tô falando que tá todo mundo começando aqui, tirando o Curitiba, né? Que já começou um pouco mais tempo. Mas é só. Se você quiser ler esses 3 aqui que eu tô marcando, Posso ler. daí depois tentar só fazer também. Esse tem outro verbo aqui que eu coloquei do lado do vai, que é o guatá, que é andar. Daí você tentar preencher ele com Nhandé também. Pode ser com Nhandé e com Oré. Tá bom? Quer que eu leia, então, a penúltima frase do Oré? É isso. Pega do Isso. Nhandé. Pega do Nhandé. Nhandé, já, a. E aí segue ali a outra linha, né? Nhamonhandu, Mboraí, i. Mboraí, i. Sempre que tem esse apóstrofe, eu fico na dúvida do tempo dessa entre uma vogal e outra, né? Mboraí, i. Mboraí, São 2 i. tempos, que nem você está fazendo isso. Tá. O que eu estou fazendo é certo? Pra mim é. Não sei se eu queria tirar a prova também. Então, seria eu de novo. Nhandé, já, a. Nhamonhandu, Mboraí, i. Aí a frase seguinte. Orero, a, romonhandu, Mboraí, i. Pendé, a, pemonhandu, Mboraí, i. Pendé, a. Tá soando certo o W? Que isso é uma das coisas mais complicadas quando tem o W ou uma consoante, o W de novo, tipo, não vai. Tem umas coisas que o W não sai direito. Você lembra quem que é BE? Você perguntou na tradução? Esse que você estava em cinza agora antes, Ndê, é você, não é? Não. Isso. Você se alegra. Sim. Beleza. A. 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 Você se alegra. Yandé já a. Nós nos alegramos. Mas é nós sem incluir o que está falando, né? O oré que é quando inclui. Não, contrário. Contrário, tá. Yandé, eu estou incluída. Oré, é nós, não, mas estou fora. Isso. Então seria vocês, né? Vós, sei lá. Não, seria o contrário, na verdade. Né? Não inclui quem está ouvindo. Quem está ouvindo. É nós menos quem está ouvindo. Que não... Vocês é o pendé. Tá, pendé. Nós, de repente, se pudesse colocar essa distinçãozinha no Nhandé, nós, oré, exceto quem ouve. Só para... Acho que você já deve saber. Nós, não você. Isso, nós, não você. Nós aqui sem você. Por exemplo, quando a gente puxar quando eu falo oré, aputa, coapa, né? Então, assim, aqui nós da aldeia, né? Ou na aldeia. Então, assim, automaticamente inclui essa pessoa que você está falando desse movimento, desse assunto que a gente, ou você está contando, né? Por exemplo, oré, rota, Rojaú, nós vamos tomar banho lá no mar, no rio,
mas você está só contando para essa pessoa, então ela não vai estar incluído nessa ida de vocês, né? De Pendequere, né? Então, assim, todas as vezes que você usar ou falar de Oré, automaticamente você vai estar excluindo nessa pessoa dessa conversa ou desse momento ali que está sendo feito, né? Entendi. Sim, Matheus, só o Inhandé que sofre essa metamorfose da nasalidade, tá? Deixa eu fazer uma perguntinha, uma curiosidade, uma palavra que eu ouvi muito na OPU, quando alguém estava falando algo lá na frente, e eles diziam niente, ou algo assim. É tipo o quê? Concordando? É tipo, é verdade? O que significa isso? É verdade, né? A niente. Mas era o niente, o era prolongado. A niente. Pelo menos eu estava ouvindo dessa maneira. Obrigada. Bom, o Matheus perguntou se é só o Já que sofre isso, né? Aqui a gente está vendo esses prefixos que marcam. Aqui a gente está vendo no ser feliz está marcando quem é feliz, né? Quem que experiência a felicidade, né? É o sujeito da felicidade. Aqui no fazer soar também está marcando o sujeito de quem faz soar, né? Quem é o agente que está fazendo outra coisa, fazer o som, né? O EA, como eu falei, é um verbo intransitivo, né? O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não tem um objeto, né? Você não está alegrando ninguém, né? Você está ficando feliz, né? Sendo alegre. O verbo monindu, ele é um verbo transitivo. Você faz o canto de fazer o som, né? O que acontece? Quando é o agente, né? Quando é alguém que está fazendo a coisa desse verbo transitivo, que é um verbo que tem um objeto, a gente vai usar a, re, já, no caso do nhan, se for do nhandé, se for oral já, se for nasal nha, ru e pé, tá? Para marcar os verbos. Só que as pessoas, né? Eu, você, nós, eles, quer dizer, eles não esquece que eu falei. Nós e vocês podemos ser tanto a gente ou objeto, né? De um verbo transitivo. Então, no português, a gente tem me olha, né? Tem olho, que daí ou vai marcar o eu, ou tem me olha, que o me vai marcar o quem é olhado, né? Quem é o objeto do olhar de alguém. Não é exatamente a mesma coisa cobrar essa variação no português, mas se a gente for pegar o paradigma, né, o conjunto completo da flexão de um verbo transitivo, ele vai ter essa configuração aqui. E daí vai ter a variação, Matheus, no né de você, né, ou tu, paciente, no Nhandé e no Pendé, tá? Ali a gente viu que a é estar feliz, ou se alegrar, né? Aqui a gente tem o verbo a, que é fazer alguém feliz, né? Fazer alguém alegre, tá? Quem que não falou ainda? Acho que é a Luciana só, né?
Luciana, quer ler para a gente a tabelinha inteira e ver aí Sim. se a explicação ou a lógica está clara? Aham. Che ambo a, che ambo a. Eu faço alguém feliz em che ambo a. É o intransitivo que foi transitivizado pelo umbo, né? E aí está sendo marcado o agente no verbo. E alguém me faz feliz, chambo a. O agente é alguém, é uma terceira pessoa não especificada, né? Então, esse che é quem está feliz. Quem foi feito feliz, né? Sim, quem ficou feliz. Realmente está feliz. Aí, segunda linha, nde rembo a e nembo a. Nde é você, rembo a. Você faz alguém feliz. E a pessoa que fica feliz aí é uma terceira pessoa, mas o que está marcado é quem faz, né? O agente. E em nemboa, alguém te faz feliz, o que está marcado é a segunda pessoa, você, no boa a. Esse ré vira né por causa do M, né? A nasalidade do M vai para trás e pega o R que vira N. Não, nesse caso não. Ele é né mesmo. Essas são duas formas separadas. Não, Ele é ré, né mesmo? não, ele é dé. ele né, né. Ele é, aí no alguém te faz feliz, né? Não, Tom, ele pode ser dé mesmo. Se fosse uma raiz oral do Ele é verbo, né. não vem do ré, né? Ele não vem do ré. Eu Não, tinha ele vem entendido que do ele dé. vinha do ré. Não, mas Não, ele vem do ndé. mas ele não, Entendi. mas Ele vem do dé. isso. Mas ele poderia ser oral, ele poderia ser É que a gente não teve um exemplo ainda de um dé, né? Então não Aqui, tinha ó. como eu saber isso. Não, Entendeu? O causativo não te o- permite isso, que ele, como é nasal, né? Então ele sempre vai dar né antes. Então, mas aqui, eu ó, não eu sabia que vou. não era ré. Eu achei que era ré. Ah, Entendeu? Que o ré virou né. Mas eu não sabia não. que tinha um dé. Só para dar um exemplo aqui, Luciana, Com oral, né? Um aqui o oral, derera. né? Me levaram, né? Uhum. Né? Que seria. Mas de qualquer jeito ocorre a nasalização, essa parte da explicação. Entendi. Fala aí, Cretil. Só corrigindo, dererá, porque se for sem o dois ele vai dererá, então parte para que são duas coisas diferentes aí, né? Dererá, que é você levou, dererá é nome. Então, assim, só para não ter essa confusão, tá bom? Só aqui, Cretil, deixa eu só confirmar com você, mas o que eu quis dizer, por exemplo, haendererá, falando que outra pessoa levou você. Sim, daí tendo essa identificação também de que tem uma outra pessoa que está fazendo isso, ou, por exemplo, Raenderirata Cheropa, né? Alguém que sabe o caminho vai te levar até a minha casa. Então, assim, só para não ter essas confusões mesmo. Daí sempre vai ter que ter uma indicativa do que ou quem, né? Enfim, aqui, esse exemplo também que eu peguei não é muito bom, porque o verbo ra, ele tem uma variação também que outra hora a gente explica, e essa variação
ela tem o mesmo som do que o prefixo de segunda pessoa, né? Mas, por exemplo, a gente poderia falar Hae Chererá, né? Não seria Hae Arerá. Seria Tá. Hae Chererá. Então, se a gente fosse fazer outra tabelinha dessa com esse verbo ra, aí não seria né na segunda pessoa, seria ndé. Isso, aqui, exato. Tá. Porque Ra é oral. Aí, passando para a terceira linha, Nhandé, Jamboa, aí Nhandé é nós, Jamboa, é nos alegramos, não, alegramos alguém, nós fizemos alguém ficar feliz, então esse já é o agente, a pessoa que fez outro ficar feliz. E na próxima, Nhanemboa, aí esse Nhané, era o Nhandé que virou Nhané, é isso? Nhanemboa. Aqui, ó, tem um erro que a Creative vai apontar provavelmente agora, que é a pegadinha da tabela. Então, esse Nhané... Bem, isso. Vê aí. Corrigindo, só essa pequena mudança aí no meio de Nhandé, ele troca o já. Então, assim, ele fica Nhandé, Nhamboa. Nessa específica, o já ele não vai existir, porque daí não tem o sentido, né? Então, assim, ele muda. Então, assim, do Nhandé fica Nhamboa. Ah, é? Sim. Por ser nasal, né? Por ser nasal, exatamente. Ah, tá. É, que um boy é nasal. Verdade. O umbo é meio nasal e meio oral, né? Isso que eu não estava entendendo antes. Eu achei que o umbo, ele era oral quando ele era mbo e ele era nasal quando ele era mo. Mas não é isso. Ele é sempre mbo, né? Sempre. É que a parte do M, ele sempre vai jogar espalhar a nasalidade para a esquerda. Para a esquerda. Tá. É bem como caretiana, nesse aspecto. Né? Assim, ele não vai caretiana não faz isso. Caretiana, a nasalidade vem das vogais, não vem das consoantes, quando ela espalha. Ah, tá, é verdade. E ela espalha da esquerda para a direita. Não é igual. Mas tudo bem. O caretiana tem mbo, e tem bumbo, e tem obum. Essas coisas tem. As esquizofrênicas têm até triplamente esquizofrênica em caretiano. Mas então aí Yanemboa é o Nhandé transformado num prefixo, é isso? Isso. Entendi. É crítico. Ah, tá. Aí quer dizer alguém nos faz feliz, né? Isso. Alguém nos faz feliz, faz a gente feliz. A penúltima linha, oreron boa oré é nós também, só que excluindo a pessoa com quem a gente fala, né? Então, nós, não você, fazemos alguém feliz, oreron boa e orem boa é alguém faz a gente e não você feliz. Certo? Então, tudo que está em verde é o paciente, aquele que sofre ação, o objeto, né? Nessa coluna da direita, na coluna da esquerda, é sempre o sujeito que está em vermelhinho ali, antes do verbo. E isso, né, assim, no português é meio que opção do falante, digamos, né? Mas opção do contexto, a gente, né, ter esse contraste entre, né, uma forma passiva e uma forma ativa, né, do verbo. Aqui não, né? Toda vez que for eu, você, nós, vós, você nunca vai poder marcar a terceira pessoa como objeto no verbo, né? Proibido. Você só marca a terceira pessoa no verbo
em um caso, que é quando ele, elas ou elas, age sobre outra terceira pessoa. Daí, somente nesse caso, a gente vai falar um bobo A, né? Um bobo A. A terceira pessoa, então, é tipo, ela não é marcada. Ela não se refere a ela normalmente. Aqui, não, ela não é marcada no caso dessas duas construções, que tem essas pessoas do discurso, né? Eu ou você. Né? E eles chamam essas duas formas aí do verbo de duas conjugações, não é? Uma é a conjugação. Não, é uma. Assim, não tem muito nome nas gramáticas de ensino, né? Mas é uma forma inversa e uma forma direta, né? Mas é a mesma conjugação, né? É o mesmo paradigma, né? O que acontece é que tem outros verbos, por exemplo, mbaraeté, né? Que é um verbo. A conjugação vai ser idêntica à conjugação de paciente do verbo transitivo, né? Agora, botar, que é andar, que é um verbo ativo, e não um verbo de estado, digamos assim, que nem baraité, vai ter a conjugação idêntica à conjugação de agente, né? Os intransitivos só tem uma conjugação, os transitivos é que tem essas duas, né? Isso. E os intransitivos se separam em duas classes. Uma que vai copiar a conjugação de agente, como abortar, e a outra que vai ser timbaraité, que vai copiar a de... E aí faz sentido, porque aquele que faz a ação no intransitivo é uma pessoa só. Né? Se ele é agente, ele vai ser igual à tabela da esquerda. Se ele sofre ação, aí ele vai ser da tabela da direita. A última linha, então, pendé, pemboa, a e pené, boa, a. A primeira pendé é o pronome vocês, segunda do plural, vocês, e pemboa, a, alegram alguém. Esse pé é a pessoa que está alegrando, vocês, né? E pené, a na tabela da direita é o pendé nasalizado pelo M do mbo, né? Então é a mesma pessoa, vocês, mas agora é o paciente. Então, alguém faz vocês felizes. Nossa, isso dá um nó no cérebro, hein, gente? Pelo amor de Deus. Isso que a gente só está começando, né? Depois a gente ainda tem se eu te faço feliz, e se eu faço muitas pessoas felizes, ou se eu vou, enfim. Mas depois a gente vê isso, senão vai ser muita coisa. Esse alguém nos faz feliz poderia ser algo também? Ou é alguém mesmo? Pode ser algo. Pode ser a comida, né? Beleza. Certo. Uma terceira pessoa não determinada. Quer dar um tchau aí? Eu vou ter que sair mais cedo, ter que conversar aqui com uma pessoa que a gente vai falar sobre alguns projetos. Aí, para não atrapalhar ela, eu tinha marcado esse horário, porque a gente já era horário mais ou menos de acabar a aula, só que daí a gente deu esse pulinho aí. Então, assim, só para avisar. Eu vou ter que sair agora para não atrasar a pessoa que já está aqui, tá bom? Tá bom. Mas aí qualquer coisa, vocês mandam ali no grupo de novo, daí vou respondendo por ali, tá bom, Gustavo? Ou manda para mim, que daí eu vou respondendo por mensagem. Bom, EVT também. EVT vai Dilma. Vem. Vocês querem continuar mais um pouquinho só para a gente ver um pedacinho de Boraí que mostra isso ou não? Vocês já querem? Eu vou precisar sair daqui a pouquinho, mas a aula é o quê? 1h30? 1h30, Tá.
É rapidinho por aí, Tá. na verdade, não? Mas quem quiser sair, se sinta à vontade para sair. Bom, o Ricardo ia perguntar uma coisa? Ou já perguntou eu? Estou viajando. Eu não, era só essa questão de alguém, algo ali mesmo, que eu ia perguntar. Tá. Então, pode ser uma comida nos alegra, por aí nos alegra, uma pedra nos alegra. Mas deixa eu aproveitar, Gustavo, a frase que a Queretiu falou ali no chat, que é Aetá, aula. Eu vou sair da aula. O que? Você conseguiria discriminar ela assim? Abrir ela? Se diz colocar O um que é o que desenho. ali? Beleza. Aetá, e tem um gui no Consigo, final também. deixa eu colocar. Aí, o Tom já falou o que é. O gui significa, ele é o que a gente é uma. Bom, no português a gente usa preposições, né? Eu vou sair da aula, né? Eu vou me afastar da aula, né? O da, ele marca o ponto de origem que você se afasta, né? Porque sair é o aqui é o da e aqui é o sair. O gui é a mesma coisa, só que você não fala da aula, você fala aula gui, né? Aula da, tá? Então, ai, deixa eu copiar aqui, já que o Tom escreveu. Então, ele está indicando aí que eu, né, vou sair da aula. Aqui a gente tem o a, né? Primeira pessoa. Tem o em, que é o verbo sair. Né? E a da aula, né? Tem o da, que é Eu não conheço essa notação 1SG. SG é o que não é o PL. Beleza. Famoso singular. 1SG, né, falando não em linguistiquez, é eu, né? É a primeira pessoa do singular. Tá? Beleza? E tem o tá, né? Esqueci do tá. Que indica, né, algo que você vai fazer. Né? Vou, né? Vou sair. Futuro. Beleza. Aproveita que você está aí, Ricardo. É aqui para a gente fazer um teste de leitura aí. Vamos lá. Yanderu Tupã, Oguatá, Maui, Yané, Mopu, Uai, Jauí, Pauei, Jauiai, Aua. Você consegue reconhecer os verbos aí? Yanderu Tupã. Ou alguns dos verbos? Não, na primeira não conheço. Oguatá, Maui, não sei o que é. Tá. Guatá, ele é o verbo andar, tá? Tá. Jaguatá, né? Que é caminho. Isso, perfeito. A gente tem Jaguatá, que é nós andamos, né? Você anda junto também. A gente tem o Guatá, né? Que ele ou ela andam. Isso, Matheus. Você conhece a melodia dele, Matheus? Quer cantar pra gente? Pode ser, mas eu canto em Anderu Tupã ou em Amandumiri? Qual quiser. Os dois estão, na verdade, a forma completa é você canta primeiro em Andeiro Tupã e depois você canta em Amandumirim. Tá, então segui essa ordem. Yanderu Tupã, Oguatá, Maui, Yanemopu, Oindiu. Yanemopu, Oindiu. Pave Ijau, Aiawa. Pave Ijau, Aiawa. Pave. Yamandumiri Oguatama Yanemopu Oindiu
Yanemo pu oinjewu. Pave injau ayawa. Pave injau ayawa. Pave. Pave. Beleza. O que a gente tem aqui, né? A gente tem o diabo A, que a gente já viu, né? Que é o a gente se alegra, né? Tem o amor, que a gente já viu também, né? Que é para se alegrar, né? E o pavém, que é todos, tá? Então, acontece algo, pavém, né? Acontece algo que nos alegra a todos, tá? O que acontece? Quando o Nhandeiro Tupã, né, anda, quando o nosso pai Tupã caminha, né, essa caminhada, né, quer dizer, ao fazer essa caminhada, ele faz uma ação sobre a gente, que é ele nos levanta. Então aqui a gente tem Nhané Mopuã, tá? Puã, se eu só Puã, assim, Nhapuã, seria nós permanecemos de pé. Mas Nhané Mopuã vai significar que nos faz ficar de pé, tá? Então, quando Nhandeiro Tupã caminha, né? Quando ele anda pelo céu, ele nos faz ficar de pé, tá? E o que acontece? Para que ele anda e ele nos faz ficar de pé, né? Para todo mundo se alegrar. Todo mundo se alegrar. Isso, perfeito. Perfeito. Luciana, você já tem que sair ou dá tempo de você ler também pra gente? Posso ler? Tá. É Nhanderu ou Nhanderu? Nhanderu. Nhanderu, Tupã, Oguatamauã, Nhanemô, Puá, Ijeuã, Paué-im, Jauá, Iaguá. O resto também? Nhamandu, Mirim, Oguatá, Mauã, Nhanemô, Puá, Puá-i, Jeuã, Paué-im, Jauá, Iaguá. Uhum. Camila, Camila. Camila? Camila não falou, né? Fala, Tom, contigo primeiro, Tom. Não, uma coisa rapidinha para esse Dievan, que isso significa? A última palavra da segunda linha. Novamente, né? Ele caminha de novo, né? E Novamente ele nos faz ficar. Quer dizer, ele caminha e novamente nos levanta, né? Novamente nos faz ficar. Isso. Ricardo já matou as charadas aqui. Maubu é quando, assim. Existem vários quando no Blá, né? Mas um deles é Camila, tá aí? Eu tô sim. Quer ler pra gente também? Nossa, você está várias vezes, inclusive. Tem várias épocas de Camila. Peraí, é porque eu tava no mesmo quarto que o Ricardo, daí eu liguei o microfone e começou a dar ruim aqui. Aí. Você pode falar de volta, por favor? Não, só para ler pra gente a letra do Umbura aí. De qual parte? Yamandu Miri? Pode ser. Desde o começo. Tá. Pode ser. Yamandu Miri, Oguatá, Mauã,
Nhanemo pu ai jewa. Ixi, esse ficou difícil. Paue i jaui a awa. Sim. Nossa, essa parte do Nhanemo pu. Nossa, já me confundiu. Ó, se você pegar a melodia da música, fica mais fácil, que é Nhanemo pu an ijeru. Nhanemo pu an ijeru. Tá? Nhanemo pu an ijeru. Esses dois falam junto num tempo só, daí pu an ijeru. Então é Nhanemo pu an ijeru. Jawa. Aqui, Mateus, o O, que está no verbo botar, ele marca ele, ela, eles ou elas, tá? Porque, no caso, a gente está falando que Nhanderu Tupã está andando, né? Ele, Nhanderu Tupã, caminha, né? Ele está andando, está caminhando. Então, o O vai se referir, vai apontar para o Nhanderu Tupã, né? Se fosse a gente caminha para ficar feliz, seria Jaguatá, Jauá e Angu, né? Nós andamos para a gente ficar feliz. Que nem no outro, tem outro por aí que é assim, né? Que é Jaguatá, Taperupi, né? E aí tem, deixa eu colocar aqui. Jaguatá, Taperupi. Nós andamos pelo caminho e Guatá não é caminho, né? O caminho é o tapé, né? Guatá é andar ou caminhar. Então, a Guatá somos nós que andamos. O Guatá é alguém que anda. Beleza? Deu para entender? E esse O, ele só ocorre com o Atá ou ele ocorre também com o A? Ou A, perfeito. Ou o A pode ser? Ele feliz? Pode ser. Uhum. Porque não estava naquela tabela, né? Não estava. Não estava. Vamos colocar ele lá. Bom, depois eu coloco. É porque precisava de mais uma linha. É, mas o O, ele marca o Raé, né? Então, a gente tem Raé, o A. É alguém? É o ele, ela. Entendi. Elas. O nome. E olha pra gente também, se tem alguma outra dúvida que eu não expliquei também, mas que eu não expliquei. Não deu para entender, Gustavo, tá bem baixo do microfone. Priscila, você quer ler pra gente também? E ver se tem mais alguma coisa que eu não expliquei? Posso tentar ler, sim. Vamos lá, coragem. Nhanderu Tupã, Oguatamau, Nhanemo Puai Jeú. Não, ficou ruim esse. Nhanemo Puan I Jeú, Power U Jaú A I Aguan. Quando vem o tio no I, ele soa como U, é quase como Y? Ou é in? In. É que nem você falar interno. Interno. In. Ele
né? Então, Quando a gente fala Paué-in, Paué-in, in, Paué-in, pensa que você está Jaú, falando Aí, Aguan, Paué-in, Paué-in, aham, in, Paué-in, Jaú, porque é nasalado, né? mas é um i normal, né? Ele só fica in. Ok, deixa eu tentar ler tudo mais uma vezinha. Nhanderu Tupã, O Guatamauê, Nhanemo Puan I Jeú, Pauém Jaú Ai Aguan. Foi? Tá ótimo. Então, tá ótimo. E você consegue me explicar agora cada pedacinho da palavra em Goiás? Ou pelo menos alguns, não precisa ser inteiro. Vamos lá. O Nhanderu Tupã, né? O pai Tupã, pai de nosso pai, né? Nosso pai Tupã. O Guatá caminha, Maú, quando ele caminha? Quando o nosso pai Tupã caminha. Nhanemo, Nhane é o Nhandê, só que cai o D, né? Porque anasalado, e aí nós, novamente. Nhanemo, Puan I, ficar de pé. An I. Jeú, mais uma vez, novamente. Paué In. Esse Paué In seria para todos se alegrarem, para todo mundo se alegrar. Jaú A. Mas aí que é o alegrar, né? O Jaú A, que é o alegrar. É isso? Na verdade, aqui seria para todo mundo nós nos alegrarmos, né? Para todos nós, para todos nós. Para pode ser, isso, para todos nós. Para todos nós. E o Paué In, que é esse para todos nós. Jaú A, alegrarmos. Aguan, a finalidade. Acho que é isso. Tá bom. Quer ler também, Tom? Luciano, não sei se é você que está coisando a sala, né? Eu estou gravando, eu vou sair daqui a pouco. Vocês querem ficar até que horas? Acho que só mais uns 5 minutinhos, só para... Tá bom. Vamos ficar mais uns 5. Mas se você quiser sair, eu acho que a sala não fecha, né? Se tiver te atrapalhando. Não, eu fico. Tá, beleza. Tá. Então, Nyanderu Tupã ou Atamavu, Nyanemoku Ai Jevu, Pava Injavu Ai Awan. Né? Esse I aí é dessa coisa que eles colocam bastante né, nos cantos. Esse fica tônico ou ele é então assim tem que ou ele é ele é átonico? Não, ele é tônico. É tônico, né? Depois da oclusiva glotal. Aham. Tá bom. Ele é tônico. E lê a segunda parte também? Ou... Pode ser. Nyamandu Mirim ou Watamavu, Nyanimopua Injevu, Pava in Javain Awan. Qual é o significado de Yamandu Mirim? Nyamandu é o nome do sol, né? O Mirim chama ele de Mirim, digamos que de um jeito meio parecido com o I, assim. Mirim é um sobrenome também, né? Digamos assim. Ele é um sobrenome. Acho que até talvez podia colocar isso. Mas ele também pode ter um significado parecido com esse I de algo de
respeitoso. Seria um diminutivo carinhoso, mais ou menos, assim, né? Afetivo, uma coisa afetiva de... Assim, a comparação não é direta, né? Nem com o diminutivo, mas basicamente isso. Basicamente isso. Deixa eu só explicar algo que o Matheus perguntou. O Matheus perguntou se o mo é o fazer, né? Então, ele é fazer aqui, né? A gente escreve como fazer, mas não no sentido de que você fabrica alguma coisa, né? De que você faz alguma coisa. A ideia é que tem uma ação que é ficar de pé, né? Por exemplo, né? Tem essa ação de ficar de pé. Estamos de pé. Aqui a gente fica de pé por conta própria, a gente se levanta, né? A gente, quer dizer, se mantém levantado. Quando alguém faz, a gente fica de pé, no sentido de que ele causa, ele nos motiva a ficar de pé, né? Ele causa a nossa condição de ficar de pé, né? Por isso que em português, a gente usa o verbo fazer, né? Então, a gente coloca esse mo, que a gente transforma o verbo em um verbo em que a gente, digamos assim, é o sujeito de ficar de pé, para um verbo que a gente é um objeto da ação de alguém que nos mantém de pé, tá? Então, aí no caso, Nhanderu e Tupã, Nhanderu, Nhamandu, eles nos fazem ficar de pé, novamente, tá? Por isso que ele não é, assim, o verbo fazer, né? Fazer alguma coisa, assim, com as mãos, fabricar algo, mas a gente pode traduzir essa ideia de você causar um estado, uma ação em alguém, tá? Bom, o verbo fazer, ele é japó. O verbo japó. Se a gente faz, é japó, tá? Mas ele não pode ser usado nesse sentido, né? De você fazer, não dá para falar que você japó. Se a gente já japó alguém, a gente pegou barra, assim, ou pegou uma cestaria e fez a pessoa, né? Então, é só uma tradução, digamos assim, aproximativa, né? Não como toda tradução. Até entender mesmo demora um pouco, né? Porque isso aí já é um que, por exemplo, o mo você usa para yandê, e você usa para tchê, o mo também? Tchê, mopô. Isso, Então Aqui, o mo pode ser geral. isso, ele vai ser usado para todas, né? Aqui a gente viu o bovo. O bo é o mesmo que o mo, tá? Só que puan, nasal, ele faz cair o Mzinho, o Bzinho do bo, tá? Então, se fosse me levanta, seria chemopuan, tá? Chemopuan. Ok, me levanta. Beleza? Bom, é um pouco complexo essas coisas, né? Que não tem, inclusive, uma contrapartida direta no português, mas é só uma primeira aproximação, tá? Depois a gente vai vendo mais umas 999 vezes, a gente vai repetindo essas coisas, quando chega na milésima, entra na cabeça, tá? Então... Uma hora aprende, né, Gustavo? Uma hora aprende, né? Ai, gente, eu tô acreditando, hein? Eu tô acreditando. Só que a gente tem que saber se o verbo é transitivo ou se ele é intransitivo. Intransitivo, Se ele é intransitivo, ele pode ter um bo antes. E aí ele vira transitivo. Assim, que é isso que a gente estava discutindo, como o Matheus disse, eu entrei, eu não estava nem conseguindo entender. Ela estava assim, uma reclamação minha assim, com a Luciana. Assim, pô, essa coisa em língua tupi-guarani é muito simples. Você coloca um bomó ali e aí você cria uma coisa transitiva. Pá. Aí em português é muito difícil, porque você tem que tem 1 milhão de maneiras de mostrar que alguma coisa fez alguma coisa ficar assim. Né? O português não marca de uma maneira clara na palavra, né? Que nem Guarani põe sempre um bo, virou verbo transitivo. E ficou então, transitivo. Você não precisa ter tantos verbos transitivos, você faz eles com bo. Né?
Então, assim, para um falante não nativo de português, assim, é ruim. Né? Nesse ponto, o caritiano é igual, a língua que eu estudo é igual. Você pode criar quantos verbos transitivos você quiser a partir dos intransitivos. Todos podem ser transitivizados por um M. Não é mo, mas é M. Não é mo nem bo, mas é m. E todas as línguas tupi são assim. Mas os prefixos lá no verbo não são tão complicados, são bem mais fáceis em caritiano. O caritiano é mais regular nesse aspecto. Ele não tem hierarquia de pessoa. E não tem duas conjugações. Duas classes, é consistente essa coisa também de ter, né? Os dois grupos. Mas só para dar um exemplo aqui, né? Só para mostrar o que tinha sido perguntado, se o Mbu pode usar contos, né? Eu poderia falar que em Nhanderutupã, o Guatamauã, né? Quando o Nhanderutupã anda, Tchemopuã, né? Ele ne faz ficar de pé. Ou então Nemopuã, né? Ele te faz ficar de pé. Tá? E assim por diante. Penemopuã, Oremopuã, né? Beleza? Fale, Tom. Gustavo, não, só uma dúvida aqui, que quando você faz, assim, você pega o verbo japó, por exemplo, né, fazer, quando você coloca o pronome ali do objeto direto, né, tche, né, esse J cai, né, fica japó. Você diz isso? Ou ele fica, então assim, ele fica tche apó. Não está dizendo aqui. Então, nesse caso, cara, eu não sei se eu posso falar pôr a mão no fogo, porque eu não sei até que ponto eles usam o japó com uma pessoa, entendeu? Não, mas eu digo assim, se fosse outra coisa, se fosse um outro prefixo ali, tudo bem, com uma pessoa eu entendo. Porque é também uma coisa que no Guarani paraguaio a J cai nessa situação. Ele é como um prefixo. Ele cai. Ele cai. Inclusive, se você coloca um paralelo, seria. Quer ver? Mas você. Deixa eu pensar aqui. Assim, deixa eu ver, que agora eu não estou lembrando outro verbo que teria o J no começo para. Quem que achou a música aí? Matheus achou. Legal. Legal. Tá, mas assim, depois eu vou procurar um exemplo mais sistemático. Depois eu procurar. Uma coisa que me ocorreu agora, se ele faz. Deve fazer, eu imagino. Dá tempo de escutar ainda a música, Luciana? Você quer? Dá? Tá. Eu preciso ir indo já. Beleza, Ricardo. Posso pôr? Pode, eu ia colocar, mas se quiser pôr, pode colocar. Onde eu coloco aqui? Já tá no meu. Daí a gente escuta. Estão ouvindo? Não. Eu vou colocar aqui, que eu tô compartilhando. Tá, coloca aí. Tá. Daí depois a gente encerra. Bye.
Beleza, gente. Daí eu mando lá o link também na sala. Mas, bom, é isso. Escutem aí um Boraí mais umas 999 vezes. Da outra hora a gente rever essas explicações, daí vai fazendo sentido, assim. Mas Ok, eu mando a gravação para você depois, tá? Ah, tá, beleza. Beleza. Então, tchau, desculpa. gente. Tchau, gente. Desculpa aí o atraso. Até logo, Imagina. gente. Bom fim de semana. Até o próximo. Tchau. Aí, Gustavo.